Começa agora mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, recebe Arthur de Faria, jornalista, músico e escritor das biografias musicais de Elis Regina e Lupicínio Rodrigues. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando. Hoje eu tô recebendo o Arthur de Faria. O Arthur, ele é músico, já gravou mais de 20 discos, é pesquisador, jornalista, escritor de biografias musicais e participante assíduo do Sarau Elétrico. No acervo do Elefante Letrado, nós temos duas de suas obras. Elis, uma biografia musical, e Lupicínio, uma biografia musical. E também o Arthur é pai da Maria Antônia, que trabalhou conosco aqui muito tempo no Elefante Letrado e que infelizmente não tá mais, tá? Que foi trabalhar num cliente nosso, ela atendia esse cliente tão bem que o cliente acabou nos roubando a Maria Antônia, mas o nosso amor por ela continua e quem sabe um dia ela volta a trabalhar conosco. E dela por vocês também. Que legal. Arthur, coisa boa te receber. Há horas a gente fala em marcar esse encontro, principalmente em função da Maria Antônia. Quando que teu pai vem gravar? Quando que teu pai vem gravar? Enfim, finalmente tu tá aqui conosco. Eu sempre me lembro, eu era muito amigo do Nico Nikolaevski, né? O Nico, mais conhecido pelo Tangos e Tragédias e tal. E o Nico, me lembro quando nasceu a Maria Antônia, que ele já tinha a Nina, né? E ele falando, cara, agora é o seguinte, ó, esquece todo esse negócio de disco, de obra e tal, de tudo isso que a gente faz, que a gente fez e tal. Porque a única coisa certa que a gente deixa para a humanidade é o jeito que a gente cria os filhos da gente. Que legal. Então, isso é o... Bom, criou maravilhosamente bem. Arthur, me conta, para quem não te conhece, quem é o Arthur de Faria? Bom, eu sou, o centro da minha vida é compositor, é escrever, né? Escrever música e escrever texto. Eu trabalhei muito tempo como jornalista, porque no final do segundo grau a minha professora de português me convenceu que eu tinha que fazer a faculdade de jornalismo. E aí eu fiz... Ver como o professor influencia a vida, né? Nossa, os meus professores influenciaram totalmente a minha vida. Tanto os professores de música quanto os professores na área de literatura, porque eu acabei fazendo mestrado e doutorado em literatura brasileira, sempre orientado pelo Fischer, que antes de tudo, o Luiz Augusto Fischer, antes de tudo era meu amigo, né? E segue sendo. Fischer levou uns 20 anos para me convencer, junto com a minha mulher, a mãe da Maria Antônia, a Áurea, a fazer mestrado, e aí eu fui fazer mestrado depois de velho, eu era o mais velho da turma, e aí emendei o doutorado em literatura brasileira, que sempre foi uma coisa que me interessou muito, assim, né, literatura. Literatura e música sempre foram as coisas que mais me interessaram. E aí, bom, sempre trabalhei muito também com teatro, fazendo trilha para teatro e para cinema, fiz mais de 60 trilhas entre teatro e cinema. E tanto a parte instrumental quanto de composição de letras. De compor canções também. Canções, E uma coisa que eu sempre gostei também de dar aula, sou filho de professora, né? Ainda que não seja uma coisa que eu faça sistematicamente. Mas hoje ainda faz. Faço a cada tanto, eu dou aula numa especialização em literatura brasileira da URGS. Ah, que legal. Eu dou aula de história da canção popular brasileira, que é um meu assunto, assim, né? Principal. E aí, em algum momento da minha vida, eu comecei a me interessar muito por escrever, pela história, porque eu gostava muito de história de música, pela história da música do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. E isso acabou se direcionando numa pesquisa que não acaba nunca, que já deu nesses 4 livros, que no total a ideia é que sejam 10 livros, todos em volta da história da música de Porto Alegre, que é essa série Biografia Musical. Então o primeiro saiu há 11 anos, que foi o da Elis, uma biografia musical. Depois saiu Porto Alegre, uma biografia musical volume 1, que é desde o começo da cidade até os anos de 1950. Aí saiu Lupicínio, uma biografia musical, que foi meu doutorado também em literatura brasileira. Aí saiu Porto Alegre, uma biografia musical volume 2, que é dos anos 50, 60. E esse ano deve sair Porto Alegre, uma biografia musical, o rock, daí falando só do rock. Depois vai ter outros volumes sobre outros assuntos. Que é muito diferente do resto do Brasil, né? Pegando o gancho desse último do rock, o rock gaúcho, ele é muito diferenciado, né? Tanto que tem essa coisa
de usar a expressão rock gaúcho, né? Sim, que eu tô usando aqui automático, porque vem, como a gente traz, né? Eu me lembro uma vez eu entrevistando o Ira, né, a banda paulista, né, do Edgar Escandurra e tal, o Nazi, e eu perguntei pra eles, tá, e por que vocês acham que vocês tocam tanto em Porto Alegre? Eles disseram, porque a gente faz rock gaúcho. Que bacana. E quem ajudou o rock gaúcho a ser o que é? De onde vem isso? Por que nós somos assim? Por que nós somos assim e não somos funk, axé e outras modalidades musicais? Tem uma coisa forte da influência, principalmente de Buenos Aires, né, da Argentina e do Uruguai, da Argentina principalmente, porque na Argentina, quando o rock chegou, ele teve um status cultural no final dos anos 60, começo dos anos 70, que no Brasil ele não teve, né? Tanto que no Brasil era chamado de Iê. Era a Jovem Guarda lá do Roberto Carlos e tal. Iê como uma coisa pejorativa. Iê já era uma coisa de deboche das músicas dos Beatles. She loves yeah e tal. E na Argentina ele era chamado de música beat. Era ligado aos... Achavam que era uma música que tinha a ver com a cultura dos beatniks e tal, não sei o quê. Então ele já veio com um status cultural que foi mais ou menos o da MPB aqui no Brasil. E eu acho que essa proximidade com a Argentina e de ouvir os lançamentos, se ouviu aqui em Porto Alegre antes os Beatles do que no resto do Brasil, porque trazia os discos que já tinham sido lançados na Argentina e não tinham sido lançados no Brasil ainda. Eu acho que criou uma certa característica por causa dessa proximidade do Prata, né? E aí, nessa explosão dos anos 80, 90, eu acho que foi muito forte também a presença que se armou uma estrutura aqui de rádios, de casas noturnas, um circuito pelo interior, que fomentou muito essa explosão do rock. E a rádio teve um papel importante nisso? Muito grande. A Rádio Ipanema, principalmente, né, que era a grande rádio de divulgação do rock gaúcho. Inclusive, nesse momento, eu estou lendo um livro do Jimmy Joe e da Cristiane Oliveira, eu acho, não me lembro sobre o nome dela, me falhou agora, sobre a história da Rádio Continental e a Rádio Ipanema. É um livro muito interessante, que a Rádio Continental nos anos 70 começou teve um papel parecido com o que o da Ipanema teve nos anos 80 e 90. E aí se fomentou toda uma circulação de artistas e não só gaúchos, né? A Ipanema foi fundamental, foi a primeira rádio fora do Rio a tocar os caras, assim... Legião Urbana, Paralamas do Sucesso e tal. E também, daí nos anos 90, as rádios daqui, aí a Ipanema e também a Pop Rock, começaram a tocar as bandas mineiras muito fortemente. Sim. Então, assim, Pato Fu, Skank, Jota Quest. Essas três bandas, elas estouraram em Porto Alegre antes de estourar propriamente, mesmo em Minas. E muito antes de estourar no Rio e São Paulo. Porque tinha esse circuito armado do rock aqui. Sim. E tu trabalhou em rádio? Trabalhei muitos anos sempre na mesma, né? Que se chamava Felusp, depois virou Pop Rock e depois virou Mix FM. E quando tu trabalhava na rádio, era mais num formato jornalístico? Jornalístico. O meu contrato sempre foi como jornalista. Foi muito bom para eu aprender a escrever curtinho. Sim, que isso é uma habilidade, né? Falar o que precisa com o menor número de palavras possível. Nossa senhora, isso foi um desafio imenso para mim, porque eu vinha de uma cultura de jornal, eu tinha trabalhado na Zero Hora e tinha trabalhado na Veja. E aí era na época que dava para escrever matérias imensas, assim. Sim. Nossa, se fazia matérias de no caderno de cultura da Zero Hora, tu conseguia fazer matérias de 3 páginas. Aí eu vou parar na rádio onde não posso escrever mais do que 11 linhas. Aí eu aprendi muito com o Mauro Borba, que foi meu chefe durante 23 anos. Sim. E o Mauro me ensinou muito, foi um dos caras que me ensinou muito a escrever, assim. E leitura, teve aqui no Elefante Letrado, a gente sempre fala muito isso, mas ouvir de ti é muito importante. Qual foi o impacto que a leitura, ou qual é o impacto que a leitura tem nisso? Quer dizer, tu conseguir falar, resumir o que precisa, usando o menor número de palavras possível. Tem que ter vocabulário. Tem que ter vocabulário. A leitura é muito... assim, eu nasci e cresci cercado de livros, né? Assim, meu pai e minha mãe... Meu pai já morreu, mas minha mãe segue bem, tá com 85. Minha mãe é uma grande leitora até hoje. Meu pai sempre foi um grande leitor. Tua mãe era professora? Minha mãe era professora. Professora de francês, depois de alfabetizadora e depois professora de história.
Eu nunca vi o meu pai ou a minha mãe sem estarem lendo. Assim, O exemplo eles arrasta. sempre era uma coisa assim, terminavam um livro e eles pegavam outro. E eu me criei assim também. Desde que eu me alfabetizei, eu terminei um livro e peguei um outro. É uma coisa natural, como tomar banho, como, sei Sim. lá, como escovar os dentes. Não tem... dá uma sensação de vácuo, assim. Se por acaso eu terminei um livro naquele dia... Eu saio correndo para escolher na pilha que está do lado da cama qual é que vai ser o próximo, assim, entre aquelas todas, é uma alegria muito grande. E com a coisa de rede social e tudo, que vai dispersando a gente Sim. e tal, aí faz uns 10 anos, mais ou menos, eu comecei a adotar um método, porque eu pensei, eu uso muito rede social, como todo mundo, enfim, mas eu não diminuí o meu ritmo de leitura, porque eu Qual é a estratégia? Nos ensina. começo o dia... É a primeira coisa que eu faço. Começa o dia com leitura. Eu acordo, tomo banho e aí sento com o meu café, minha granola e leio. E depois o dia começa. Se eu tenho um compromisso muito cedo, faço isso antes, mas faço isso sempre. Quer eu esteja viajando, quer eu esteja em casa. E é uma coisa de método, assim. Então acabou que eu vejo muitas pessoas falando nisso, né? Assim, que como elas estão lendo menos, porque usam muita rede social e tal, assim. Eu uso muita rede social e eu não diminui o meu ritmo de leitura por causa disso, porque eu tenho um horário fixo, que eu também ouço música e tal, e que não atrapalha... A tua leitura. E que não atrapalha o dia também. E como é que tu escolhe o que tu vai ler? É muito aleatório, assim. Geralmente eu fico alternando entre ficção e não ficção. É aleatório, mas é metódico, porque eu sou metódico mais ou menos em tudo. E mesmo em não ficção eu fico alternando entre coisas... Olha o dodói da pessoa. De antes do século XX e de coisas do século XX e do século XXI. Mas quando eu estou trabalhando, por exemplo, agora que eu estou escrevendo esse do rock, aí eu estou lendo só livros sobre isso, né? Aí fica um grande período focado numa coisa só. De vez em quando enjoo, vou ler alguma coisa de ficção e tal. Mas tem sempre as 3 pilhas separadas, assim. A pilha de não ficção, a pilha de ficção do século XIX para trás e a pilha de ficção do século XX e XXI. E cuido para elas terem mais ou menos o mesmo tamanho. Sim, e certamente todos esses livros que tu lê influenciam no que tu escreve. Muito. Né? Como é que é compor? Como é que é o Arthur compositor? De onde vem a inspiração? Esse negócio também, assim... tu vai desenvolvendo técnica, né? Assim... Então, por exemplo, como eu fiz muita música e faço ainda e adoro fazer música de encomenda, para trilha, geralmente, que o cara te diz, eu quero isso. Então, se precisar sentar e fazer uma música, não uma letra, qualquer música, o cara disser, como eu já tive exatamente, a gente vai fazer um intervalo agora na peça, vamos fazer um intervalo para o almoço, daqui a 2 horas eu quero um Requiem no estilo do Mozart pronto. E aí tu senta lá e faz. Sim. Mas tu tem que ter esse repertório, por isso Claro. é a coisa importante do repertório. De tu ouvir todo tipo de música, ou de tu ler todo tipo de coisa, né? Porque tu nunca sabe de onde vai vir um pedido da coisa. Por isso eu Sim. adoro trabalhar sobre encomenda, porque te leva a fazer coisas que tu jamais faria se não te pedissem, né? Então isso é uma coisa. Agora, para escrever letra, aí precisa da inspiração. Às vezes eu tenho músicas que amigos mandaram, assim, com a música para eu botar a letra, por exemplo, que estão há anos lá em casa. Porque aí precisa tu precisa de ter uma ideia, alguma coisa que te dispare um assunto para tu escrever uma letra, assim. E normalmente o que vem primeiro? A letra ou a música? Para mim, quando não é música instrumental, sempre a letra. Sempre Porque a eu letra. acho que na canção quem manda é a letra. Talvez por essa minha formação de literatura mesmo, né? Então eu acho que a música tem que estar sempre a favor da letra. Então, a não ser nesses raros casos... Tem um compositor, o Marcelo Delacroix, que é meu parceirão, assim, da vida inteira. A gente estudou música junto na adolescência e... que é o único cara que me manda uma música pronta para botar letra, e que é muito difícil para mim. Mas geralmente eu faço o contrário, né? Eu peço para as pessoas mandarem letra, ou mesmo eu, quando escrevo letra em música, escrevo a letra primeiro e depois vou ver o que a letra está me pedindo de música, né? Eu acho que o texto manda muito, né? E como é que foi escrever sobre a Elis? Isso, a Elis, assim, é uma paixão lá de casa também, tanto meu pai e minha mãe adoravam a Elis, né?
Difícil quem não adora, né? Eu brinco com isso. As pessoas já me interpretaram mal. Eu não tô dizendo que em Porto Alegre as pessoas não gostam da Elis. Mas talvez não valorizem tanto. Não, eu tô dizendo que em Porto Alegre é o único lugar que tem gente que não gosta da Elis. Né? Não tô dizendo, né? Sim, entendi. Tem uma pequena parcela da população porto-alegrense que até hoje não gosta da Elis porque acha que ela... aquelas coisas de gaúcho, bairrismo gaúcho, né? Mas Sim. enfim. E eu sempre... Bom, ouvi a Elis sempre desde pequeno, perdi 2 chances de ver shows dela, que o pai e a mãe me convidaram e eu não fui, em 78, que eu tinha 9 anos. Que arrependimento. Nossa Senhora! E o Trem Azul, que eu tinha 12 já, quando ela fez aqui em Porto Alegre. Mas logo depois, como era aquela coisa que tu não valoriza, porque tu cresceu ouvindo e tal, Sim. e aí um dia te dá um estalo de, gente, isso é muito incrível, então. E aí, os 2 maiores nomes da música de Porto Alegre, assim, né? A Elis e o Lupicínio, eles que têm as suas biografias. Então foi um assunto que foi o start dessa pesquisa foi muito por aí, porque eu trabalhava, o primeiro trabalho que eu tive com 18, 19 anos, foi entrar num jornal de bairro da Zero Hora que se chamava ZH Zona Norte. E aí, claro, eu querendo fazer não só cobrir o buraco da rua, né? Queria trazer pautas de cultura e aí, claro. É Elis da Zona Norte, do IAPI, né? Assim como o rock do IAPI também era muito forte. Então eu comecei a fazer essas pautas. Então para o livro da Elis, que saiu só em 2015... Tem entrevistas que eu fiz lá em 1990, com pessoas que estavam vivas na época, que tinham convivido com ela muito, Sim. né? Então, a partir dali, eu fiz uma série de matérias nessa época, guardei esse material e depois fui sempre juntando, lendo tudo que aparecia, pesquisando e tal, ouvindo os discos todos. Na verdade, eu tinha ouvido os discos todos, porque meu pai e minha mãe compravam os discos todos, então foi um processo de reescutar. E aí, entrevistar... No processo final, pessoas com quem eu não tinha falado, tipo a Rita Lee, assim, que foram várias entrevistas, sempre por e-mail, e gente muito próxima da Elis. E como me interessava muito mais a obra do que a vida, assim, por isso são biografias musicais, né? Eu tento contar a vida. Eu tento contar a vida da pessoa a partir da música e não o contrário. Então, as minhas fontes sempre, no caso da Elis, principalmente, eram músicos ou produtores que trabalharam com ela em todas as fases da sua vida. Então... E o livro traz mais como ela fazia cada música? Tem muita coisa, não tecnicamente, né? Porque eu gosto de escrever sempre de um jeito que todo mundo possa entender. Uma coisa que eu aprendi com o Luiz Augusto Fischer e com o Juarez Fonseca, que foi jornalista, que foi meu editor na Zero Hora há muito tempo, e com o Mauro Borba lá na rádio, né? Que o Mauro Borba hoje eu acho que tá na Atlântida. Na 102. Isso. Que é escrever claro, né? Mas me interessa, por exemplo... me interessa saber como é que a Elis trabalhava, né? Como é que a Elis escolhia um repertório. Por exemplo, uma coisa interessante... O que você tem interessante para nos contar sobre ela? Isso, por exemplo, que ela escolhia pelas letras e não pelas músicas, né? Então ela dizia, nesse disco eu quero falar disso. Então, e aí escolhia as canções que ela ia cantar pelas letras e fazia os arranjos com o César Camargo Mariano, que era o marido dela, da fase madura dela toda. O que eles botavam na frente do piano não era a partitura com a música, era a letra. Ela dizendo, isso aqui tudo tem que colaborar para reforçar o que eu estou dizendo. Então, esse arranjo pode ter um monte de coisa, os instrumentos podem... Mas tudo tem que ser o foco... E não é nem em mim como cantora, é no que este compositor está dizendo, né? Então isso é muito, muito legal. Tu tem uma música preferida? Da Elis? Tem muitas. Difícil. Essa é difícil. Mas bom no óbvio, Águas de Março, Sim. Né, ela e o Tom Jobim. Talvez seja uma das grandes gravações da história, assim. Verdade. E em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar. Eu moro fora e, enfim, fora do Brasil e frequentemente eu tô em algum lugar e começo a tocar Águas de Março. Porque é uma das músicas mais icônicas, assim, né? O Jobim era impressionante, né? Porque o Tom Jobim, ele brincava disso, né? Nos anos 60, que ele brigava nas paradas com os Beatles, né? Ele dizia, e eles são 4.
Entre bom. as 10 músicas mais tocadas da história, no mundo todo, 3 são do Tom Jobim, Sim. né? Que é a Garota de Ipanema, não me lembro as outras duas, mas a Garota de Ipanema é a segunda música mais gravada da história, só perde pra Yesterday. Que loucura. É. E a Elis, ela não é nunca foi uma artista massiva, né? Fora do Brasil. Mesmo no Brasil, nenhum disco da Elis vendeu 1 milhão de cópias, né? Como vários venderam. Mas ela sempre foi, ela segue sendo 40 anos depois da morte, ela morreu em 82, 44 anos depois da morte dela, ela segue sendo a referência de maior cantora brasileira, né? E não só no Brasil, como fora. Esse aqui é um negócio, assim, as pessoas que cantam em diversos lugares do mundo, chega um momento que elas chegam neles, né? Agora teve, uns meses atrás, a Rosalía, né, comprando os LPs da Elis. Rosalía que lançou aquele disco inacreditável, uma ente maravilhoso ano passado. Sim. E ela é uma fã da Elis. Provavelmente, talvez tenha chegado na Elis pelo conservatório de música que ela estudou em Barcelona, que é um conservatório que estuda muita música brasileira, mas também pode ter sido pela Bjork, parceirinha dela, que a Bjork é muito fã da Elis, e a Bjork sempre falou que a Elis foi uma inspiração para ela, assim, que chegou a lugares onde ela nunca sonhou chegar, ela escreveu uma música para Elis. Então, assim, e referência de muitas cantoras no mundo inteiro, assim, né? E o que mais te fascina, tu, enquanto um grande conhecedor de música e de composição, e uma pessoa que escreve, que lê, o que mais te fascina nesses artistas como Elis, como Lupicínio? O que te encanta e te faz querer escrever sobre essas pessoas? Boa pergunta. A Elis, eu acho que primeiro, assim, a coisa dela de ser uma pessoa que... A personalidade dela, né? Ela era uma pessoa que eu brinco, a coisa do sincericídio, né? Ela falava exatamente o que ela pensava e não importava o efeito que isso ia ter, não importava quem ela ia arrumar de inimigo, ela era uma pessoa que falava o que ela queria na hora que ela queria e azar. Comprou muitas brigas, defendeu muitos músicos e tal. Ela foi a primeira cantora a se registrar na Ordem dos Músicos, né? A primeira carteirinha de cantora. Ela dizia, eu sou um músico, zero estrelismo, né? Elis tinha zero de estrelismo. Ela se sentia uma trabalhadora como qualquer um, né? Que é uma coisa interessante saber coisas que a gente não sabe, né? Que é uma coisa como músico eu sinto também, né? Eu acho que o músico é um trabalhador como qualquer outro, não é diferente. Sim. Aí tem uma história muito bonitinha que o João Marcelo contou, porque o João Marcelo dos filhos da Elis foi o que conviveu bastante com ela, né? Ele tinha 12 anos quando ela morreu. Os outros eram muito pequenininhos, não lembram direito, assim. E o João Marcelo foi muito fonte do meu livro. E aí ele contou que um dia, quando eles moravam numa casa na Serra da Cantareira, uma casa meio no mato, assim, e tinha uma casinha de cachorro muito grande, um dia ele foi lá limpar os cocô da casinha de cachorro e tinha um monte de disco de ouro, de prêmio, dentro da casinha do cachorro. E ele disse, mãe, o que é isso aqui? É de ouro? E ela disse, não, isso aí não é de ouro, isso é de mentira que não é de ouro. Isso aí é uns prêmios que a mãe ganhou, mas isso não tem importância nenhuma. Então esse tipo de pessoa, assim, né? Sim. E o que eu acho na Elis muito impressionante é que, assim, quando tu canta, né, os cantores, as cantoras, tem duas coisas. Tem o cantor e o intérprete, né? Ambos se usa os dois termos. O cantor é o cara que está focado na voz como um instrumento, né? Ele está preocupado em emitir aquilo bem, em respirar direito, em fazer a coisa... Um exemplo que eu sempre dou é a Gal Costa, né? É uma cantora perfeita, sim, tecnicamente perfeita. E o intérprete está focado no texto, tanto que um ator é um intérprete, um bailarino que interpreta uma coreografia de outra pessoa é um intérprete, um tradutor é um intérprete, né? É uma pessoa que está focada no texto. Que é aquele cara que te convence do que ele tá cantando. A Elis tinha isso, né? Tu ouve ela cantando Sim, e tu acredita em cada palavra palavra do que ela tá dizendo. É muito difícil tu ter essas duas coisas num nível máximo, como a Elis tinha. Ela era uma tremenda cantora e uma tremenda intérprete, né? Então, acho que isso é o que faz a permanência dela. Como, sei lá, a gente falou na Rosalía, né? Como a Beyoncé, como a Mercedes Sosa, como a Piaf, como a Ella Fitzgerald, a Sarah Vaughan. Não tem muitas pessoas assim no mundo. Frank Sinatra.
E o meu fascínio do Lupicínio, daí é outro. É como é que um cara que nunca estudou nada de música, que tinha uma formação escolar... Ele estudou em bons colégios, mas ele só fez a formação básica. Ele só fez até o que seria... O ensino médio. O ensino médio. E nunca estudou música e não tocava nem cavaquinho, nem violão, nem piano, nem instrumento. Tocava caixinha de fósforo. Como é que esse cara faz aquela obra tão genial e tão extraordinária? Para mim, isso é a coisa do gênio. Eu sou muito econômico no adjetivo gênio. Todo mundo fala, fulano é gênio, fulano é... Não. Não, só um pouquinho. Vamos se organizar. Vamos organizar. Gênio é um cara desse que faz aquelas músicas inacreditáveis na genialidade, no instinto, na inspiração mesmo, assim, né? Porque eu sempre digo, para fazer uma música complexa, tu precisa estudar, tu não precisa ter talento. Um orangotango que conseguisse estudar música, ele faria uma música complexa que provavelmente ia ser chata, não ia interessar ninguém. Mas tu fazer uma música complexa que pareça simples, como o Tom Jobim faz, como o Lupicínio faz, o cara precisa ser gênio. Então me fascinam são essas pessoas assim, fora da curva, assim, fora da casinha. Sim. Os gênios mesmo, os gênios da raça, como a gente diz, né? E tem alguma biografia musical que tu ainda não escreveu e que tu gostaria de escrever? Tem uma que a gente está escrevendo aos pouquinhos, o Fischer e eu, que é do Chico Buarque. O Chico, disco a disco, faixa a faixa, que a gente ia terminar esse ano, mas aí vamos deixar para terminar no ano que vem. E tem daí de um grande músico daqui de Porto Alegre, que não é muito conhecido, mas que foi importante na formação da música brasileira, que é o Radamés Inátali, que era um descendente de italianos ali do Bonfim, que foi para o Rio de Janeiro nos anos 30 e foi um mestre do Tom Jobim e tal. E é um cara que é conhecido entre o meio dos músicos. Escrevia tanto música clássica quanto música popular. E não ganhou o reconhecimento que deveria, não teve o alcance que poderia ter tido. Porque não era... O que ele fazia era de bastidor, assim, Entendi. Né? Ele era um cara que era o diretor musical da Rádio Nacional, que foi a rádio mais importante do Brasil nos anos 40, 50, 60, 30. Então era um cara de bastidores, assim, que influenciou muita gente e tal. Mas que é um nome nacional, porque essas biografias que a gente está fazendo dentro dessa série de História da Música de Porto Alegre, os que ganham biografias separadas são os que realmente fizeram diferença na música brasileira, né? No caso da Elis, todo mundo sabe por quê, do Lupicínio também, e o Radamés uma coisa de bastidor, né? Mas que é um cara que músicos conhecem ele no Brasil inteiro, assim, então são livros que vão interessar nacionalmente, né? E trazendo para o nosso rock gaúcho, quais são as bandas que tu acha que de fato fizeram história? Replicantes, o Defala, o Engenheiros, o Papas em algum momento, né? O Papas talvez tenha sido a única que se tornou um nome internacional, muito conhecido em Portugal, muito conhecido em Moçambique, em Angola. O Papas da Língua, né? Sim, sim. E o Nenhum de Nós, talvez eu esteja esquecendo alguém, assim. E no século XXI, a Fresno e a Cachorro Grande, né? Mas as bandas... No meu tempo de adolescente, eu amava TNT. Mas o TNT não chegou a se tornar um nome nacional forte, assim. Não. Que pena, porque era a banda que eu amava. Eu voltou sabia todas... agora, né? Pois é, voltou. Mas tem muito isso de... tinham muitas bandas, né? Teve uma época que... na minha época, eu tenho 41 anos. Então, na minha época de adolescente, tinham muitas bandas de rock. E eu tive um amigo, que era meu vizinho, que toca na Cachorro Grande. Que, na época, ele era meu vizinho. A minha avó acordava, levava café na cama pra ele, porque a minha avó perdeu o filho. Então, o Rodolfo, que era o meu vizinho, o Rodolfo Krieger. Sim, o Rodolfo Krieger, baixista. A minha avó levava café na cama pra ele. Que legal. E a gente ia pros barzinhos assistir ele tocar. E aí depois ele entrou na Cachorro Grande. Sim. A Cachorro foi a última grande banda... Cachorro e Fresno, né? Inclusive no momento em que o rock brasileiro já não estava muito popular, no século XXI, caiu muito, né? E eles foram... E tu acha que vai subir de novo? Tá tendo... eu tenho a impressão que eu tô vendo algum movimento de voltar... Tá tendo um revival que é meio impressionante, assim. Que ninguém esperava que fosse ter. Eu toquei durante 10 anos com o Vander Wildner, né? Eu adoro o Vander. Eu toquei com o Vander de 2006 a 2016. E agora há pouco teve o 20 anos ou 25 anos, não me lembro, do MTV Bandas Gaúchas, aquele especial, né, da MTV. E aí resolveram fazer um show, assim, era o Vander, Bideobaldi, Ultraman e Cachorro Grande.
resolveram fazer no Araújo com uma certa cautela e será que vai dar, não sei quem. Em 2 dias esgotaram os ingressos, abriram uma segunda sessão, esgotaram os ingressos, venderam uma terceira sessão para o Banrisul, esgotaram os ingressos e agora, isso foi em dezembro, eu acho, agora em março vai ter mais uma sessão e que coisa boa ver esse movimento. Todo mundo espantado, assim, dizendo, gente, olha só, tinha esse monte... Tinha esse público todo carente disso, né? E qual foi o show que tu não assistiu na vida e que tu gostaria muito de ter assistido? A Bjork, sem dúvida. As 2 vezes que ela esteve no Brasil, eu tentei assistir, mas nenhuma das 2 eu consegui. Numa vez eu estava tocando no interior, e não ia dar tempo. Nossa, a gente chegou a pensar uma logística maluca, assim, de pegar um avião até Bagé, mas não deu. E da outra vez, não me lembro por quê também. Não só pela música, evidentemente pela música, mas pelo show, né? Porque o show da Bjork é um negócio, é um acontecimento, assim, é sempre uma coisa muito... É um show. Um show sempre muito, muito surpreendente, assim, visualmente. E qual show te marcou? Nossa, muitos. Tom Jobim no Teatro São Pedro, com a banda nova dele, Dorival Caymmi no Teatro São Pedro. Que delícia. O primeiro show do Roger Waters aqui. Eu sempre digo, The Wall é o show mais impressionante que eu vi na vida, né? Foi no Beira-Rio. Mas o show... Os guris estão concordando aqui. Porque era a coisa mais grandiosa, mais inacreditável que eu vi, assim. Mas não foi o que mais me bateu. Inclusive, o que mais me bateu foi o primeiro show do Roger Waters aqui, porque era... Nossa! Começou a primeira música, que era, se eu não me engano, In The Flash, do Pink Floyd. Terminou... Nossa, tava na terceira música, eu ainda tava chorando, assim. Aquela coisa muito, muito emocionante. Eu gosto de muitas coisas muito diferentes, né? Então, tem shows muito diferentes que me bateram muito. O Piazzolla no Teatro da OSPA, o Black Sabbath no Gigantinho. O Black Sabbath, quando eles voltaram com o Ozzy, foi muito bom o show também. Eu fui pra ver uns velhinhos decadentes e vi um show extraordinário de uns caras no auge, assim. Tem muita... E de artistas daqui, eu acho que devo ter visto todos os shows do Vitor Ramil também. Muita gente, o Raiz de Pedra, que era um grupo daqui de música instrumental, que eu saía sempre assim pensando, nossa senhora, eu nunca vou conseguir fazer uma música tão legal quanto essa. Tu compara as tuas músicas? Eu tenho sempre umas referências. Eu acho que sempre é importante... Quer dizer, eu acho, né? Não acho que isso deva ser para todo mundo. Tu colocar a régua muito alta, sabendo que tu jamais vai chegar lá. Então as minhas réguas são muito... Obviamente chega. As minhas réguas são muito altas, assim. É Jobim, é esse tipo de coisa, assim. E me fala sobre... A gente já bateu o tempo, eu sei, né? Mas é que eu não posso deixar de perguntar, eu queria tanto te receber aqui. 20 discos gravados. Me conta um pouco sobre isso, porque é muita coisa. É muita coisa e é muita coisa diferente. E a gente fala assim de uma época que não é a inteligência artificial que está escrevendo, ou que está gravando, ou que está sugerindo, porque hoje tem muito isso, né? Muito isso. Então são 20 discos raiz, de quem sabe o que está fazendo. E muitos, assim, com orquestra e tal. Tem algumas trilhas de filme que eu fiz, assim, com orquestra, com 40 músicos, 60 músicos, que é só botar Arthur de Faria em qualquer plataforma, que daí tu acha os discos todos ali. Tem discos que eu gravei com o primeiro grupo que eu tive, que era o Arthur de Faria e seu conjunto, que é uma coisa... Tem canções, tem coisa instrumental. Tem a orquestra que eu tenho agora, que é a Tum Toin Foin, que é só de música instrumental. A gente lançou 2 discos. Um deles no final do ano passado, junto com a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro. Agora a gente está aprontando mais 2. Tem uma banda de rock que eu tive durante 3 anos da minha vida, só onde a Maria Antônia cantava. Ela era vocalista, que era a Orquestra do Caos, que a gente gravou 2 discos. Foi quando eu desmanchei a banda da minha vida toda, e aí resolvi fazer uma banda só com pessoas que tivessem idade para ser meus filhos. Eu tava com 50 naquele momento. E aí... A gente já tinha feito alguns shows e tal, e aí a Maria Antônia disse, e tu não vai me chamar pra cantar? Eu digo, mas eu sempre te chamo pra cantar, tu nunca quer cantar comigo?
porque ela sempre cantou muito bem, incrivelmente Sim. bem. E aí ela disse, sim, mas agora eles têm a minha idade, né? Porque antes eram os caras da minha Sim. geração. E aí ela gravou os 2 discos com a gente, participou bastante, até que a gente circulou Que bastante em 3 anos. Então são coisas muito diferentes. Tem disco pra criança, que eu adoro. E como adoro. é que o artista lida com músicas que tu classifica, ou, enfim, quando tu faz, tu imagina que aquela música é a música que vai estourar, que vai fazer diferença, e de repente, se não acontece, ou acontece com uma outra que tu nem imaginava, como é que lida com isso? Bah, isso eu nunca... Porque assim, quando eu comecei a fazer música e os caras que eu gostava, que eu mais gostava, depois eu fiquei mais eclético. Mas no começo eu só gostava de coisas esquisitas, assim. Eu gostava de coisas que nunca eram muito O que o famosas. público gostava. Claro, gostava do Milton Nascimento, gostava, né, da Elise e tal. Mas mesmo esses nunca foram muito massivos, né? Eu fui aprendendo a ouvir música pop ao longo da idade, ao longo do tempo, assim, principalmente com a coisa de trabalhar em rádio. Então, esse é um imponderável total, assim, e eu acho que a pessoa é para o que nasce, né? Então, assim, eu aprendi relativamente cedo, antes dos 30 anos, que eu não sabia fazer música simples. E eu não acho que uma música é melhor ou pior pelo fato dela ser simples ou não. Entre os meus artistas preferidos, tem gente que faz música muito simples e tem gente que faz música muito complexa, muito sofisticada. E isso eu acho muito importante também, não só para músico, para qualquer área tu não ter nenhum dos 2 preconceitos, nem pensar, isso é muito simples, portanto é uma porcaria, nem pensar, isso é muito complexo, portanto é bom. Ou assim, isso faz muito sucesso, que era daí a lógica quando eu trabalhava em rádio, né? Isso faz muito sucesso, deve ser bom. Também não. O fato de fazer muito sucesso não quer dizer... Quanta porcaria faz sucesso. Não quer dizer nem que seja ruim, que é um preconceito que muitas vezes os músicos têm, né? Sim. Se faz muito sucesso é ruim, ou o pessoal mais cabeça de qualquer área tem. Sim. Nem porque faz muito sucesso é bom. Cada coisa é uma coisa. Então, saber o seu justo tamanho, assim, saber... e achando como se mexer ali, né? E achando... É um imponderável. Se as pessoas soubessem, né? Era muito fácil. Assim. Sim. Mas eu nunca tive um grande hit, assim, por exemplo. Mas fui construindo uma... Sim, mas construiu a tua carreira e a tua vida. E consigo fazer... Fazendo o que tu gosta. Exato. O que tu mais gosta? A gente tem que encerrar, mas eu tenho 2 perguntas para te fazer. O que tu mais gosta de fazer, de todas essas coisas? E o que tu diria para quem tá começando? Que para músicos, eu tenho um amigo, filho do Fetter, o Theo. O Theo morava nos Estados Unidos e eu vi ele começar a aprender a tocar a primeira música no violão. E hoje ele tem a banda Theo e Banda. E eu acho muito legal de ver essa gurizada jovem querendo fazer rock, querendo fazer música. Só que é um mercado muito difícil. Sim. Né? Então, com toda a experiência que tu já tem, eu gostaria que tu deixasse essa dica para quem estiver nos assistindo e que for músico e que ama essa vida de músico. O que tu diria para eles? Eu acho que... Bom, primeiro assim, o que eu mais gosto de tudo que eu faço, de escrever livro, é fazer trilha. É o que eu mais gosto, fazer música por encomenda. Porque, por causa disso que eu já te falei. Te dá a direção e tu tem o repertório. Tem gente que odeia isso. Tem gente que odeia que te digam o que tu tem que fazer. Eu adoro que me digam. Eu acho um desafio muito, muito bom. Olha, Maria Antônia, pega a dica. Aura, como é que é o nome da tua esposa? Áurea. Áurea pega a dica, ela já deve saber, viu? E a dica para começar, eu acho que é isso, assim, tu tem que saber... mais ou menos no momento em que tu vai aprendendo, descobrindo o que tu faz melhor, é investir naquilo e aceitar aquilo. Porque tu pode ser um cara que faz melhor um negócio que tu tem o talento para fazer uma música super pop que vai fazer super sucesso, ou tu tem um talento para fazer uma outra coisa. E eu já vi ao longo da minha vida gente muito frustrada de ambas as coisas. Gente que
que consegue fazer muito facilmente uma música que vai fazer muito sucesso, mas queria mesmo era fazer aquela outra música que o pessoal fosse sentar para ouvir, prestar atenção, quanto o cara aquele que só sabe fazer uma música muito sofisticada e tal, e que não entende por que não faz sucesso e é um frustrado. Então eu acho que achar o seu justo tamanho, eu acho que a pessoa pode parecer uma bobagem essa frase que eu vou dizer, mas ela não é. A gente sabe fazer o que a gente sabe fazer. Então a gente tem que achar o que a gente sabe fazer e aí ir aprimorando aquilo e não tentar fazer outra coisa. Porque isso é a garantia de frustração, assim, né? E... Olha, tu tá falando isso e eu tô pensando em ti, Nicolas, que tá aqui por trás das câmeras, que o Nicolas tem coisas que faz maravilhosamente bem. Olha que baita dica. Achar o que é o teu foco, assim, né? Isso foi uma entrevista que eu fiz quando eu era bem garoto, assim, tinha 20 e poucos anos, com o Jardim Macalé, um músico que morreu até agora há pouco. E o Macalé, nessa época, ele estava muito esquecido. Ele era da turma lá do Caetano, da Bethânia e tal, mas ele não estourou como eles. E naquele momento ele estava muito esquecido, em 1990. E aí ele dizia, eu quero o meu justo tamanho. Eu sei qual é o meu justo tamanho. Ele é muito menor que o de Caetano, Bethânia, Gal, mas ele é maior do que o que eu tenho agora. E nos últimos 20 anos de vida dele, ele foi sendo muito recuperado, assim, estava lotando o Salão de Atos da Reitoria, né? Ele carioca quando vinha. Então, não é o gigantinho, né? Sim. Não é o estádio, mas é o justo tamanho. É a pessoa saber, é um pouco de autocrítica, né? E aí eu acho que é essencial para todo mundo alguma forma de autoconhecimento, assim, porque a gente vê também, a gente vai chegando numa idade e vai olhando as pessoas em volta e vai pensando, gente, tá na cara, como é que essa pessoa não enxerga isso? E essa... Autocrítica, é uma baita dica também. Esse autoconhecimento que pode ser psicanálise e pode ser astrologia, qualquer coisa que te faça refletir sobre ti mesmo, né? Eu acho isso muito fundamental, assim, né? Tu parar em algum momento para entender quem tu é, assim. No meu caso é psicanálise lacaniana e tal, no outro é terapia, no outro é isso, é tarô. Numerologia. Mas qualquer coisa, eu não tenho preconceito com nenhuma coisa, é a pessoa achar o que vai fazer ela pensar, por que eu estou fazendo isso? Porque se a gente não fizer nada, a gente está indo para onde a gente está indo, né? Isso é uma grande lição da vida. Tá bom para onde eu estou indo? Não tá, então... Precisa parar para pensar, né? O que tá fazendo. Maravilha, coisa boa te ouvir. Bom, eu acho que a gente podia deixar um recado para Maria Antônia. Sim. Um beijo nosso, primeiro, aqui do Elefante Letrado. E se tu quiser deixar uma... Tu tem só a Maria Antônia? Tenho só a Maria Antônia. Então, se tu quiser deixar uma mensagem para ela. Sim. A gente normalmente não pede isso, mas eu acho legal deixar um registro eterno para tua filha que... A gente tanto adora. Eu tenho um orgulho imenso, assim, da Maria Antônia, porque a Maria Antônia, desde muito pequenininha, ela sempre foi exatamente quem ela é. Assim, e... A gente sabe bem, a gente sempre sabia. Tipo a Elis, quando ela quer dizer uma coisa, ela diz, não tem papas na língua, se ela tá feliz, ela tá, se não tá, ela fala. Exatamente ela é... Quando tu foi descrevendo a Elisa, eu fiquei pensando na Maria Antônia, ela é bem... Então eu acho isso, assim, quando eu olho e vejo ela, a gente falou, esses dias a gente estava falando, a Auri e eu, né, sobre isso, que eu acho que essa grande missão da vida, que é tentar criar um filho da melhor forma possível, porque a Maria Antônia foi lá em casa, conversou com a gente, falou umas coisas e tal, e aí quando ela saiu a gente olhou e disse, bom, tá ganho, né? Assim, com base no que ela disse, eu acho que que talvez seja certamente a missão, uma das missões mais importantes da vida. Sim. Tá aí essa pessoa maravilhosa. Criar bem assim. os filhos. Que legal. E que certa... olha aí, viu? Que legal. Bom, Arthur, foi um prazer enorme te receber. Adorei conversar contigo, muito legal. Gostei também. E espero que tu volte mais vezes, espero que a gente tenha mais livros teus na plataforma. É uma delícia ouvir quem sabe, quem conta rápido, quem viveu e tem repertório para poder contar e falar. Tá vindo um aí. Tá vindo mais um aí, que eu tava falando com a Nete aí. Boa. Vamos lá, vamos querer. Beleza. Então tá, muito Adorei obrigada. Também. Que Obrigado. bom, muito obrigada. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima.
Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.